Olá, muito bem-vindo para mais uma aula de nosso curso CR600B, Introdução à Ciência da Computação. Esta aula corresponde à parte 4 da unidade de Fundamentos da Computação. E nesta parte nós vamos aprender uma coisa muito importante. Nós vamos aprender o que é o pensamento computacional, que é a maneira com a qual o cientista da computação pensa, a maneira com a qual o cientista da computação trabalha para resolver problemas complexos. Então vamos lá, acompanha comigo aqui no nosso mapinha da unidade o que nós vamos aprender nesta aula. Nosso interesse então é aprender sobre o pensamento computacional. Eu acabei de dizer que o pensamento computacional é a maneira com a qual o cientista da computação trabalha, com a qual ele pensa, para resolver problemas complexos. Então nós vamos começar essa unidade dando uma olhada em alguns exemplos de problemas complexos. Quando eu falo que o cientista da computação trabalha, resolve problemas complexos, o que eu quero dizer por isso? O que é um problema complexo? Depois que a gente perceber o tipo de problema, a gente vai partir então para a aplicação do pensamento computacional. O pensamento computacional, ele é fundamental para o cientista da computação. Por quê? Se o problema é complexo, se eu quero resolver esse problema, eu tenho que ter uma ferramenta que seja capaz de controlar a complexidade desse problema. A ferramenta que me permite controlar a complexidade de um problema é o pensamento computacional. E por que eu preciso controlar a complexidade? Porque se eu não tiver uma maneira de diminuir a complexidade de um problema, se eu tentar atacar o problema inteiro como um todo, a gente não consegue. A gente precisa ir controlando a dificuldade do problema, controlando a complexidade desse problema para a gente poder resolver. O pensamento computacional, ele é composto, assim, a grosso modo, tá, de 5 grandes componentes, que são a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração, representação de dados e pensamento algorítmico. Desses todos aqui, pessoal, a representação de dados a gente estudou na parte 2, onde a gente viu lá como é que a gente representa números, textos, cores, imagens, som, vídeo. A gente estudou bastante como que a gente trabalha com representação de dados. E o pensamento algoritmo, a gente estudou, aqui foi na parte 2, e o pensamento algoritmo, a gente estudou na parte 3 dessa unidade. Então a gente vai só falar rapidamente sobre esses dois grandes componentes, porque na realidade a gente já viu. Agora, tem 3 componentes aqui importantíssimos do pensamento computacional que nós vamos aprender. Nós vamos aprender o que é decomposição. Basicamente, decomposição é a capacidade que a gente tem de pegar um problema grandão, um problema complexo, e quebrar em vários probleminhas pequenos que são mais gerenciáveis, são possíveis de serem resolvidos. Existem técnicas para fazer isso, a gente vai ver, e a decomposição é logo uma das primeiras atividades do pensamento computacional. Depois disso, nós vamos ver que, além da decomposição, eu tenho que ter uma habilidade de reconhecer padrões, ou seja, eu reconheço quais problemas são semelhantes entre si. Ou seja, se eu descobrir a solução desse problema, eu vou estar descobrindo a solução desses outros problemas, eles são semelhantes. Além disso, se eu reconhecer que determinado problema se encaixa em algum tipo que já foi resolvido, esse problema aqui é um problema de ordenação. Bom, mas já existe solução para um problema de ordenar números, por exemplo. Então, se eu reconheço esse padrão, eu posso utilizar uma solução já existente, eu não preciso reinventar a roda. Então, o reconhecimento de padrão é muito importante. E nós vamos falar sobre abstração. A abstração, eu já vou dar um spoiler aqui. A abstração é a chave para o controle da complexidade. A abstração, a gente vai ver o que é, tá? Mas a abstração é tão importante, que a gente vai fazer uma rápida introdução sobre isso, o que é abstração, e depois
na última parte desta unidade, a parte 5, nós vamos nos dedicar inteiramente ao estudo detalhado do que é abstração. Então, nesta unidade aqui, nesta parte 4, a gente vai ter uma noção geral do pensamento computacional. E na unidade 5, nós vamos fazer um estudo profundo da abstração. A capacidade de abstração é uma coisa fundamental para o cientista da computação e a gente vai ter que aprender o que é isso aí direitinho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso estudo, mas antes eu gostaria de trazer uma figura histórica importante aqui. Eu vou trazer para a gente Euclides. Euclides, você conhece, foi o grande matemático grego. Os historiadores não têm uma data fechada para o período de tempo em que ele nasceu e morreu, mas estima-se que ele viveu aqui, tá? Entre os anos 350 e 250 a.C. Euclides dispensa apresentações, todo mundo sabe da história de Euclides, um matemático, e lá pelo ano 300 a.C. ele publicou a sua obra-prima, né? O livro Os Elementos. Essa obra, no livro 9 de Os Elementos, existia uma proposição numerada, proposição 20, na qual ele falava assim, olha só, os números primos são mais do que qualquer conjunto atribuído de números primos. O que é que Euclides está afirmando aqui? Em linguagem matemática moderna, eu estou dizendo o seguinte, o conjunto dos números primos é infinito. É isso que Euclides provou. 300 anos antes de Cristo, Euclides provou matematicamente que o conjunto de números primos é infinito. Agora, por que é que eu estou trazendo Euclides numa aula de pensamento computacional? É porque, especificamente, esta prova de Euclides demonstra uma diferença fundamental entre o pensamento matemático, o pensamento computacional que a gente precisa na computação, do pensamento da resolução de problemas que você está acostumado. Você está começando agora o seu curso de ciência da computação, você pode ter saído aí do ensino médio, e no ensino médio você aprendeu a resolver problemas através da aplicação de uma fórmula. Por exemplo, vamos pegar aqui, lá no ensino médio você aprendeu assim, como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Por exemplo, 2x² mais 3x menos 4 igual a 0. Estou chutando aqui qualquer equação, tá bom? Então eu tenho essa equação do segundo grau e no ensino médio você aprendeu assim, basta eu aplicar uma fórmula. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso aqui sobre 2a. Você aprendeu essa fórmula. Então, resolução de problemas para você até agora se assemelhava mais à aplicação de fórmulas. Qual era a sua grande dificuldade ali? Era, dado um problema matemático, descobrir que fórmula utilizar, mas você já tinha um elenco ali de fórmulas e bastava você, poxa, eu reconheço esse problema aqui como uma equação do segundo grau. Então pega essa fórmula aqui que me resolve. Agora, olha a diferença de eu resolver problemas aplicando fórmula com o problema que Euclides resolveu. Como que eu consigo provar que o conjunto de números primos é infinito? Não tem fórmula para isso. Não tem nada com que eu possa pegar e me amparar para conseguir resolver isso. Não é uma coisa assim, preto no branco. Não tem uma mágica direta para resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema exige um pensamento abstrato, exige um pensamento matemático, um pensamento computacional. Eu tenho que descobrir como eu provo que o conjunto de números primos é infinito. Aí, pessoal, eu tenho que usar a minha capacidade criativa, a minha capacidade
de raciocínio, conhecimento prévio matemático eu já tenho, e criar uma prova. Percebe a diferença entre a resolução de problemas no ensino médio, aplicação de fórmula, com resolução de problemas agora na ciência da computação, onde você vai ter que criar uma solução utilizando algo que não é uma fórmula, não é uma aplicação direta de alguma fórmula simples. Por isso que Euclides está aqui. Ele provou que o conjunto de números primos era infinito 300 anos antes de Cristo. Obviamente, isso aí diretamente é um exemplo de pensamento matemático, mas hoje o pensamento matemático está dentro de pensamento computacional. Então a gente vai entender o que é esse pensamento computacional, mas antes a gente vai parar e vamos assim, olha, pensamento computacional serve para resolver problemas complexos. A gente já viu isso daqui, ó, o pensamento computacional serve para a gente resolver problemas complexos. O que é isso? O que eu estou querendo dizer quando eu estou falando sobre problemas complexos? É isso que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de problemas complexos que eu não tenho uma fórmula matemática, uma resposta pronta que me permite resolver. Vamos lá. Aqui está um problema aqui agora recente. Todo mundo conhece a SpaceX, né? Então, ó, o pessoal lá da SpaceX tinha um problema. Qual era o problema deles? Olha só, criar um dos foguetes mais potentes de todos os tempos, capaz de levar 64 toneladas de equipamento para o espaço, com uma restrição. A restrição é que o foguete tinha que ser capaz de dar ré para pousar os propulsores para reutilização futura. Olha que problemão, pessoal. Antes da SpaceX, todo mundo falou, não, foguete não dá ré. É impossível, o foguete vai e perde. Qual era o problema que eles tinham? Bom, olha só, o maior custo para você colocar um satélite em órbita ou você fazer uma tripulação e ir para a estação espacial é o custo de você criar os propulsores, criar os foguetes. E antes o que você tinha? Você criava aquilo era de uso único. O foguete subia e se perdia. Então, qual foi o problema que o pessoal da SpaceX, lá de Elon Musk, se propôs a resolver? Como eu consigo criar um foguete que seja um dos maiores foguetes em termos de potência e de carga, capacidade de carga, mas que seja capaz de dar ré para poder reutilizar os propulsores? Olha que problema complexo. Tem fórmula para resolver isso? Não tem fórmula para resolver isso. A única maneira de resolver isso é colocando o cérebro para funcionar. Claro que aqui, pessoal, isso é um problema tão gigantesco que eu preciso de uma equipe de milhares de pessoas para resolver. Mas eu estou querendo que você entenda o exemplo. Olha a complexidade desse problema. Olha como eu não tenho uma fórmula. Olha como eu não tenho uma solução simples para isso. Tanto é que demorou bastante tempo até eles conseguirem fazer um foguete da ré para poder reaproveitar os propulsores. Outro exemplo aqui, pessoal, olha só. Problema a ser resolvido. Crie um dispositivo ou um método capaz de melhorar a comunicação de pacientes portadores da síndrome do encarceramento. O que é essa síndrome do encarceramento? Síndrome do encarceramento é uma coisa que ocorre geralmente após um acidente vascular cerebral, um derrame, onde a pessoa fica o seguinte, a pessoa fica completamente paralisada, do pescoço para baixo, ela não tem perda intelectual, ela está completamente consciente, ela não perdeu nenhuma função cognitiva, ela consegue ouvir, ela consegue ver, mas ela não consegue falar, ela não consegue se movimentar. Literalmente, a pessoa está presa dentro do próprio corpo. Por isso é que o nome é síndrome de encarceramento. É uma mente absolutamente consciente, perfeita, em sua total capacidade cognitiva, mas que está presa dentro do corpo. O corpo ali tornou-se inútil. Isto é a síndrome do encarceramento.
Aqui eu tenho um paciente, uma foto de um paciente, tá? O Jean-Dominique Balbi, ele era um francês, que acordou no hospital depois de um derrame com a síndrome do encarceramento. Olha que desespero. Não deve ser isso. Você está completamente consciente, mas você não consegue fazer nada. A única coisa que você consegue fazer é piscar o olho. Ele escuta, mas ele não fala. Ele escuta e vê, mas não fala. Mas aí ele consegue piscar o olho. O Balbi, nesta condição, foi capaz de escrever um livro chamado, é a sua biografia, né? Chamado O Escafandro e a Borboleta. Esse livro foi publicado aqui na década de 90. Balbi morreu pouco tempo depois, tá, da publicação do livro, por uma complicação de uma pneumonia. Mas aqui você tem uma foto dele onde ele estava ditando o seu livro. Como que ele ditava o seu livro? Através de piscadas do olho. Foi criado um método específico para ser mais rápido, para a pessoa poder entender o que ele estava querendo dizer ali, piscando os olhos. Mas olha que situação. Como é que eu consigo criar um dispositivo? Ou como que eu consigo criar um método mais eficiente para melhorar a capacidade de comunicação deste paciente com este tipo de problema? Imagina assim, olha um método simples, mas ineficaz. Olha um método simples. Vou até tirar meu óculos aqui, ó. Eu não enxergo nada sem óculos, mas vamos lá. Imagina que o método simples seja o seguinte, olha. Para o Balbi representar a letra A, ele pisca uma vez. Piscou o olho uma vez, ele representou a letra A. Para representar a letra B, ele pisca duas, ó. Uma, duas. E para a letra C, piscaria três. Uma, duas, três. Funciona, funciona. Mas, nossa mãe, e se ele tivesse que falar a palavra Zulu? Ele iria piscar um monte de vezes. E quem está ali contando, aqui você tem uma assistente, né, que ficava olhando, interpretando as piscadas de olho que ele dava para anotar as palavras. Olha que coisa ineficiente. Se eu tivesse que, para representar a letra Z, piscar 26 vezes. É óbvio que esse não era um método eficiente. E é óbvio que não foi esse método que o Balbi utilizava. Foram sendo criados métodos algorítmicos ali para piscar o olho muito mais rápidos para a pessoa poder entender o que ele estava falando. E como você? E agora? Você é um cientista da computação. Que método você sugeriria para essa situação? Você consegue pensar em algum dispositivo que facilitaria isso? Pessoal, isso não é simples. Por exemplo, e se ele piscar uma quantidade errada de vezes? Como é que ele vai dizer que, opa, errei, peraí, não tem essa última piscada? Percebe que isso não é simples? E aí? Tem fórmula para resolver isso? Não tem. A gente precisa, então, de uma outra ferramenta. A gente precisa de pensamento computacional. Vamos lá. Um outro exemplo aqui, olha só. Eu tenho este número, 864, e eu quero fatorar esse número nos seus fatores primos. Aqui, ó, eu tenho uma árvore de fatoração dos números, tá bom? No final, ó, os fatores primos de 864 é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3. É importante esse tipo de problema? É importante, tá bom? Quando a gente está trabalhando com algoritmos matemáticos, alguma coisa assim, é importante eu conseguir fatorar números primos. Qual é o problema? Até hoje, os algoritmos para fatoração de um número primo são algoritmos lentos. A gente não sabe se é possível ou se não é possível criar um algoritmo rápido, um algoritmo em tempo polinomial para poder fazer a fatoração de números primos. Lembra da parte 4 da aula passada, onde a gente falou de tipos de problemas que a gente consegue solucionar ou não com algoritmos? Esse aí é um tipo de problema do qual a gente não sabe se tem solução. Se alguém no futuro vai encontrar uma maneira de fazer esse cálculo rápido, ou se alguém vai provar que não existe uma maneira de fazer esse cálculo rápido. Então a gente não sabe. Mas olha só, é um problema complexo. Parece simples, né? Vamos decompor esse número aqui nos seus fatores primos. Não é simples.
como que a gente resolve isso? Como que eu tento criar um algoritmo para resolver isso daí, tá? Então, não é simples mesmo. Outro exemplo aqui. Crie um software capaz de modelar proteínas de vírus em 3 dimensões para a pesquisa de novos remédios contra infecções. Isso aqui, ó, é uma figura de uma proteína de um vírus, tá? Hemaglutinina. Se eu conseguir modelar umas proteínas de um vírus, ou de uma bactéria, ou do que quer que seja, talvez eu consiga projetar, a palavra é essa mesmo, projetar moléculas de drogas que sejam capazes de neutralizar uma proteína, por exemplo, de um vírus que está causando mal a uma pessoa. E aí, como que eu crio este software? Olha que problemão. Esse software tem que ser capaz de, primeiro, representar internamente a estrutura tridimensional de uma proteína. Segundo, ele tem que ser capaz de exibir essa estrutura tridimensional que está representada internamente lá dentro do software como uma imagem bidimensional. Essa foto é uma imagem bidimensional. Como que eu represento uma estrutura tridimensional nesta imagem bidimensional? Então, olha como essas coisas não são simples de serem resolvidas. Na área mais assim, vamos dizer, diretamente um exemplo da computação, eu tenho um problema aqui. Olha só, crie um validador de CPF que será armazenado em um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou seja, esse validador vai ser armazenado ali como uma história de procedure, alguma coisa assim, vai ser um programa armazenado dentro do sistema de banco de dados, que no cadastro de algum usuário, esse validador valide o número e consulte no site da Receita Federal para saber se é um CPF ativo. Olha só, parece simples, mas aí a coisa a gente vai ver que não é tão simples assim. Como que eu valido um CPF? Qual que é o algoritmo para eu validar se aqueles números lá estão corretos? Eu não inventei aqueles números. Como que eu armazeno esse validador dentro de um sistema de banco de dados? Qual é a linguagem de programação que eu tenho que usar? Qual a melhor linguagem? Como que de dentro de um sistema de banco de dados eu consigo fazer um acesso ao sistema da Receita Federal e como que eu pergunto se esse CPF está ativo ou não? Então percebe? Apesar de ser um problema mais simples, claro, esse problema aqui do CPF não é tão complexo, por exemplo, como esse aqui, de fazer um foguete voar e dar ré, mas de qualquer modo ele tem uma certa complexidade. Todos esses problemas não são simples de resolver. A partir daí, então, como que eu consigo resolver esses problemas, levando em consideração que eles são complexos? Pessoal, a complexidade é o nosso inimigo. Ok? Eu tenho que controlar a complexidade, senão eu não consigo resolver o problema. Levando em consideração que todos esses problemas são complexos, podem exigir a participação de muitas pessoas. Alguns desses problemas são mal definidos, pouco compreendidos, como esse aqui, ó, do exemplo do Balbi. Eu estou falando, olha, eu preciso criar um método, um dispositivo para ajudar na comunicação, mas olha como o problema é mal definido, eu não tenho muita clareza no que eu tenho que fazer. Isso atrapalha a resolução do problema, tá bom? Esses problemas geralmente precisam de muitos passos intermediários. Lembra lá do foguete da SpaceX? O meu problema é, faz um foguete que leva toneladas de carga e dá ré. Esse é o meu problema, mas para eu conseguir chegar aí, olha os milhares e milhares e milhares de passos intermediários que a gente teve que resolver para fazer esse foguete subir e dar ré. Ou seja, eu preciso dividir as tarefas na resolução dos problemas. Geralmente, eu preciso resolver partes do problema de maneira separada e eu preciso que essas partes do problema sejam compatíveis entre si. Uma coisa é eu criar o tanque de combustível do foguete. Outra coisa é eu criar o propulsor,
Outra coisa, a equipe que cria o tanque provavelmente é diferente da equipe que cria o propulsor. Como que essas partes que foram criadas de modo separado vão ser compatíveis? Como que essas partes que foram feitas separadas vão funcionar de modo harmônico entre si? Cada parte ela tem que ter uma especificação própria. Eu tenho que ter um manual de uso. Então percebe que o problema vai ficando muito gigante. A nossa pergunta então é: dado que eu tenho esses problemas extremamente complexos, como eu começo a resolver? Eu posso ficar perdido se eu não souber como começar a resolver. Eu fico perdido. Olha, como que eu crio ali o dispositivo então para ajudar os pacientes com síndrome de encarceramento? Eu começo por onde? Para isso é que a gente tem o pensamento computacional para nos ajudar no controle da complexidade. É fundamental o controle da complexidade. Pensamento computacional, pessoal, geralmente são esses 5 grandes componentes, tá bom? Decomposição, reconhecimento de padrão, abstração, representação de dados e pensamento algorítmico. Vamos ver então o que é pensamento computacional. Trocando assim em miúdos, pessoal, pensamento computacional é simplesmente a maneira como o cientista da computação pensa para poder resolver problemas complexos. Se o problema é simples, não tem muito o que fazer, é fácil de resolver, mas se o problema é complexo, eu preciso ter uma ferramenta para resolver. E essa ferramenta é essa coisa chamada pensamento computacional. Mas o que é isso? Olha só, não tem uma definição exata do que seja pensamento computacional. Na realidade, o pensamento computacional ele é uma mistura de um monte de coisas, tá bom? Ele é uma mistura de bom senso, pensamento lógico. Aqui eu vou falar de novo, os alunos que estão começando na ciência da computação não gostam, por exemplo, da disciplina de lógica matemática. Eu falo com eles, olha, é uma das disciplinas mais importantes que vocês têm que estudar, vocês têm que desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, por vários motivos, tá bom? Pela lógica em si e pelo desenvolvimento do seu pensamento abstrato. Uma das maiores coisas que você vai ter que desenvolver, você vai ter que aprender enquanto você está aqui na computação, é desenvolver a sua capacidade de pensamento abstrato. Para isso, a gente precisa de pensamento lógico, pensamento matemático, eu preciso de pensar de modo abstrato, eu preciso ter criatividade, inovação, habilidade de engenharia. Às vezes eu tenho que construir alguma coisa. Eu preciso de ter habilidades de modelagem matemática, representação e organização de dados. Eu preciso conhecer diversos métodos de resolução de problemas. E no final, pessoal, até mesmo um pouquinho de sorte para a gente conseguir encontrar uma solução. É óbvio que essa sorte aí é meio relativo, né? Você conhece vários ditados. A sorte é 80% esforço e 20% sorte mesmo. Então você conhece vários ditados falando sobre isso. Mas pensamento computacional, então, é essa mistura de coisa. É bom senso, pensamento matemático, pensamento abstrato, pensamento lógico, resolução de problemas, modelagem matemática, criatividade, inovação, engenharia. Quando a gente junta esse arsenal de ferramentas, eu tenho o que a gente chama de pensamento computacional. Esse conjunto de ferramentas, eles me permitem, atenção aqui, compreender o problema. Eu tenho que ter uma compreensão muito grande de qual é o problema que eu estou resolvendo. Segundo, depois que eu compreendi o problema, aí sim eu vou projetar uma solução. E depois que eu projetei essa solução, eu vou implementar a solução. O pensamento computacional é isso, é esse conjunto de habilidades que me permite compreender o problema, projetar uma solução
e implementar a solução. Não tem assim uma definição exata, não, tá? Vários autores já tentaram achar uma definição exata para pensamento computacional, mas eu não vou me arriscar nisso, não. Eu só vou falar, olha, pensamento computacional é isso aqui, tá? Uma mistura de bom senso, pensamento lógico, pensamento matemático, pensamento abstrato e outras coisas que me permitem achar a solução para problemas complexos. Agora, mesmo não definindo formalmente, não colocando assim uma frase para dizer o que é pensamento computacional, eu vou afirmar uma coisa aqui para vocês. Pensamento computacional me permite fazer o controle da complexidade de um problema. Se eu tenho um problema complexo, se eu tento, eu já falei isso com vocês, alunos. Se você tem um problema complexo, se você sentar no teclado e começar a programar para resolver esse problema sem pensar, você não anda. Porque você está com um problema gigante, você não pensou em como resolver. Eu preciso desse pensamento computacional. Esse termo não é novo. A gente não viu Euclides? Ali, 300 anos antes de Cristo, já utilizava uma forma de pensamento computacional para provar que o conjunto de números primos é infinito. Então, esse tipo de habilidade não é nova, mas o termo é novo. Esse termo, pensamento computacional, ele foi criado, foi utilizado pela primeira vez por Seymour Papert. Seymour Papert, ele nasceu na África do Sul, ele era filho de pais americanos, mas é nascido na África do Sul. Ele era um matemático, cientista da computação, trabalhou muitos anos no MIT, ele foi um dos pioneiros, tá, na inteligência artificial, junto com John McCartney e outros pioneiros. Ele foi o co-inventor da linguagem Logo, ele foi um dos pioneiros do método construtivista na educação. Papert, na realidade, trabalhou em muitas áreas e ele foi um gênio. E ele publicou em 1980 este livro aqui, Mindstorming, Crianças, Computadores e Ideias Poderosas. Neste livro, ele cunhou esse termo, pensamento computacional. Qual era o interesse dele ali? Em trabalhar com crianças, fazendo com que crianças resolvessem problemas complexos, aí através de outras coisas, tá bom? Ele desenvolveu isso aqui. Isso aqui é um robô chamado Turtle que fazia desenhos, então não vou entrar nesses detalhes não. Mas nesse livro ele cunhou pela primeira vez esse termo pensamento computacional. E o que ele queria dizer com pensamento computacional? É isso aqui, todas essas habilidades que te permitem controlar a complexidade de um problema, projetar a solução e implementar. Quais são os 5 grandes componentes do pensamento computacional? Eu tenho eles aqui: a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração, representação de dados e pensamento algorítmico. Você vai encontrar, às vezes, na literatura 4 componentes, tá bom? Às vezes tem autores que não colocam a representação de dados, tem autores que, não, representação de dados, achar uma representação de dados adequada faz parte de pensamento computacional. Eu não vou entrar nessa briga e, para mim, eu considero que a representação de dados é fundamental, então eu coloco ele como um componente do pensamento computacional. Dado que eu tenho esses 5 grandes componentes, vamos estudar o que é cada um desses componentes. Para começar, pessoal, o que é a decomposição? Decomposição é a capacidade que a gente tem de quebrar recursivamente um problema ou sistema complexo em partes menores que são gerenciáveis, fáceis de compreender e de resolver. Eu ilustrei isso aqui como? Com esse Legozinho aqui, né? Ó, Lego. Todo mundo conhece esses bonequinhos de Lego. Qual é o meu problema do bonequinho de Lego? Projetar um bonequinho de Lego. E aí? Eu projeto um bonequinho de Lego. Olha a decomposição em ação aqui. Projetar um bonequinho de Lego é difícil, mas eu posso projetar a cabeça. Poxa, então eu crio um projeto para a cabeça. Eu posso projetar aqui o corpo, posso projetar as pernas,
Ó, aqui eu tenho um braço. E aqui eu tenho a mão. Percebe que até o projeto de um bonequinho de Lego não é uma coisa só. O meu problema é projetar um bonequinho de Lego, mas eu fiz a decomposição desse problema. Eu projeto a cabeça, eu projeto o corpo, eu projeto as pernas. E repara, essas partes todas, elas têm que ser harmônicas. Essas partes todas têm que funcionar em conjunto. A pessoa que projeta a perna não tem que ficar muito preocupado em como que o cara que projetou o corpo fez o projeto do corpo, mas o cara que projetou o corpo tem que entrar em um acordo com o cara que projetou a perna. Olha só, o corpo vai ter esse tipo de encaixe aqui, ó. Então você vai ter que projetar aqui o encaixe para as pernas com esse tipo de encaixe, ó, que é um buraquinho aqui e um buraquinho aqui, ó, para você encaixar esse pininho e para você encaixar esse pininho. Percebe que tem que haver um certo acordo entre quem projetou essas partes diferentes? Da mesma maneira, olha só, quem projetou o braço não precisa ficar preocupado com quem fez o projeto da mãozinha. Agora, quem projetou o braço falou assim, olha, para você colocar a mãozinha aqui, aqui vai ter uma abertura com tantos milímetros de diâmetro, então você vai ter que projetar a sua mãozinha com uma peça que será inserida aqui, tantos milímetros, que tem que se encaixar assim, assim. Então, pessoal, eu tenho uma maneira de trabalhar em conjunto com essas peças. E a decomposição é isso, é a capacidade que a gente tem de pegar um problema extremamente complexo e ir quebrando esses problemas em partes menores até que eu consiga achar uma solução para essas partes menores. Depois que eu resolvi todos os probleminhas pequenos, eu resolvi o problema grandão que eu não sabia como resolver. Especificamente, pessoal, a decomposição, ela tem três grandes, vamos dizer assim, três grandes interesses. A decomposição está interessada em criar uma hierarquia de problemas e soluções, já vamos ver o que é isso. A decomposição tem interesse em criar modularidade, ou seja, módulos, partes separadas que funcionam em conjunto. E a decomposição tem o interesse de criar regularidade. Já vamos ver o que é isso, tá bom? Acompanhe aqui comigo um exemplo de decomposição. Olha só, este aqui é o motor do Ford T. Aquele Ford modelo T, tá bom? No início do século XX. Percebe que este motor é composto por várias partes. Olha só, eu tenho aqui, ó, a cobertura da transmissão. Eu tenho aqui a pedaleira. Eu tenho aqui o sistema de exaustão. Eu tenho aqui o carburador. Eu tenho aqui o sistema de ignição, não sei o que é isso aqui. Mas percebe o que é decomposição? Criar um motor é difícil, mas e se eu me preocupar em criar essas partes pequenas? Como é que eu crio um conjunto de partes pequenas? Como é que eu consigo decompor esse motor em um conjunto de partes menores que eu consigo construir? Olha só, e a decomposição é recursiva. O que significa isso aqui, ó? Quebrar recursivamente um problema. Significa o seguinte, ó, que eu quebro um problema. Aí eu vou para o probleminha menor. Eu vejo se eu posso quebrar esse problema menor. Aí eu quebro ele também. Vou para o probleminha menor ainda. Eu consigo quebrar de novo esse probleminha? Então eu vou quebrando os problemas, eu vou diminuindo o tamanho dos problemas até que eu consiga achar um que eu sei resolver. Olha só, esse aqui é um problemão. Vamos criar um motor, é um problema. Mas eu posso quebrar aqui, ó. Bom, então vamos criar o carburador. Aqui, ó, eu criei, aqui eu decompus o problema. Eu não estou preocupado agora em criar um motorzão grandão. Eu estou preocupado em criar o carburador. Já diminuiu o tamanho do meu problema. Agora, recursivamente eu posso continuar quebrando. Isso daqui está aqui, ó. Isto daqui está aqui. Este aqui é o carburador.
Agora, como é que eu crio um carburador? Não sei. Eu vou quebrar o problema de criar o carburador em diversos problemas menores. Então, olha só, para eu conseguir criar um carburador, eu preciso ter aqui ó, um ajuste da entrada de ar. Eu preciso ter aqui ó, um bico injetor da gasolina. Eu preciso ter aqui, eu não sei o que é isso aqui, acho que deve ser a exaustão, né? A exaustão de ar e aqui é a entrada de ar, eu acredito que seja isso. Eu tenho que ter aqui uma válvula de regulagem da agulha, do pino, da gasolina. Então, olha só, eu vou quebrando o meu problema em partes menores. Agora que eu quebrei o motor nessas grandes partes aqui, ó, carburador, transmissão, pedaleira, vou resolver a parte do carburador, eu vou quebrar de novo. Puxa, para eu resolver esse carburador, eu tenho que ser capaz de criar essa válvula reguladora aqui. Então aqui, ó, virou um outro probleminha. Ó, virou um outro problema. Esse carburador virou um problema menor, ó, problema menor. Agora que eu tenho o carburador como um problema menor, eu vou quebrar ele de novo. Então essa válvula reguladora virou um problema menor ainda. Essa bico injetor de gasolina é um outro problema menor. Como que eu fabrico esse bico injetor de gasolina? Vendo? Então a gente, decomposição é isso. A gente vai quebrando o problema grande em partes menores até achar aquela menor parte que eu consigo resolver. Quando eu for resolvendo aquele monte de partezinha pequena, no final eu resolvi o problema grandão. E o que são os interesses da decomposição, pessoal? Os interesses da decomposição são esses daqui. Em primeiro lugar, eu estou interessado em criar uma hierarquia de problemas. O que é isso? Eu vou quebrando recursivamente esses problemas para achar módulos solucionáveis. Eu quebro o problema grandão em partes menores, em partes hierárquicas menores, e até que eu consiga achar módulos ou partes solucionáveis. Daí entra o meu segundo interesse. A decomposição permite que eu crie módulos, permite essa capacidade de modularidade. Eu não preciso me preocupar com. Eu estou fabricando o carburador. Não preciso me preocupar com quem está fabricando aqui o sistema de ignição. Não preciso me preocupar com quem está fabricando aqui a pedaleira para você controlar o motor. Por quê? Porque cada módulo tem que ter uma funcionalidade específica com uma interface bem definida para que eles possam ser conectados. O que é isso, pessoal? Estou querendo dizer o seguinte: quando eu quebro hierarquicamente o meu problema grandão, eu acho módulos menores. Esses módulos têm que ter uma funcionalidade muito bem definida. Olha, o que esse módulo aqui vai fazer? Ele é o carburador, vai fazer isso, 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 isso. Agora, esse carburador, ele tem que estar conectado ó, a outras partes aqui do motor. Existe, então, uma coisa que a gente chama de interface. O que é a interface? A interface é o acordo que a gente chega para dizer o seguinte: olha, eu não preciso saber como o sistema de exaustão funciona, mas o carburador ó, precisa se conectar aqui no sistema de exaustão. Então aqui tem que ter uma. Ah, está ruim de azul aqui, né? Vou colocar de amarelinho. Ó. Aqui tem que ter uma interface. O que é isso? É o acordo que quem projetou o sistema de exaustão fez com quem projetou o sistema de carburador para que o exaustor se encaixe ali no carburador. É a mesma coisa que no Lego, pessoal. Olha só, esse acordo aqui, ó, é a interface. Quem projetou o corpo do Lego chegou num acordo com quem projetou as pernas de que, olha, para esse módulo do corpo, ó, vou chamar isso aqui de módulo agora, tá? Ó, para que esse módulo do corpo
consiga trabalhar com esse módulo de encaixe das pernas, tem que existir aqui no meio essa interface. É um acordo que a gente cria e fala, olha, para conectar isso com isso, a conexão vai ser assim, nós vamos usar essas partes desta maneira específica. A mesma coisa aqui, ó, a conexão entre o braço e a mão é uma interface, a gente chegou num acordo, como que esses módulos vão falar entre si, como que esses módulos vão funcionar de modo harmônico. Isso, então, é a segunda preocupação da decomposição, criar módulos com funcionalidade específica e que tenham uma interface bem definida para que eles possam trabalhar em conjunto. E a terceira grande interesse da decomposição é a regularidade. Aqui puxou, né? Esse U tinha que estar aqui, nessa linha aqui, né? Tá bom. O que é a regularidade, pessoal? Regularidade é o seguinte, eu tenho que ser capaz de produzir módulos uniformes que eu posso reusar. Olha só, acompanha comigo aqui no exemplo do Lego. Olha essa cabeça. Esta cabeça, ela está projetada de uma certa maneira que eu consigo reutilizar essa cabeça aqui em outro corpo. Por quê? Porque quando eu projetei com uniformidade e capacidade de reuso. Eu consigo, então, pegar essa cabeça e usar em outro corpo. Eu consigo pegar essa perninha aqui e usar em outro corpo. Eu consigo pegar esse braço e usar com uma outra mão. Tá vendo como que quando a gente decompõe o problema, a gente cria os módulos, a gente cria essa hierarquia de módulos, a gente tenta ao máximo possível criar módulos que sejam uniformes e reusáveis. Tudo isso contribui para que eu consiga resolver um problema complexo. Somente a decomposição não resolve o problema, tá? Nós vamos ver os outros componentes do pensamento computacional. Mas a decomposição é o ponto de partida. Eu tenho um problema complexo, quebro esse problema em problemas menores, vou criando uma hierarquia de problemas para resolver, crio módulos que têm funcionalidade específica. Não, esse módulo aqui é só o carburador, ele só vai fazer isso. Mas ele tem essa funcionalidade muito bem definida e tem uma interface bem definida. Olha, como que eu conecto o carburador com o sistema de exaustão? Como que eu uso o carburador? Isso é a interface. E depois, a decomposição me permite criar módulos com alta uniformidade para que eu possa reutilizar esses módulos. Por isso que eu escolhi essa figurinha do Lego aqui, porque eu acho que dá para a gente lembrar bastante do que é a decomposição, né? Eu quebro o problema, trabalho com módulos, entre esses módulos eles têm uma função específica e uma interface bem definida, e esses módulos são reutilizáveis, eles são uniformes e reutilizáveis. Pessoal, isso aqui então é o primeiro componente do pensamento computacional. Qual é o segundo componente? É o reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões, para a gente, é a capacidade de encontrar padrões ou semelhanças entre os problemas decompostos ou entre os problemas que eu fiz a decomposição e outros que eu já conheço previamente. Se para resolver um determinado problema eu preciso ordenar números, eu não preciso ficar preocupado em achar uma solução para ordenar números. Por quê? Porque esta solução já existe. Alguém já criou algoritmos de ordenação que eu posso utilizar. Agora, para eu poder utilizar um algoritmo de ordenação, quem criou esse algoritmo já tem que ter criado isso de forma regular, de forma modular. A gente vai ver como isso acontece no futuro nas linguagens de programação, tá bom? Mas a capacidade de reconhecimento de padrão é isso, é eu reconhecer semelhanças entre os problemas. Se eu consigo reconhecer semelhanças entre os problemas, quando eu achar a solução para um,
talvez essa solução se aplique a todos os outros que são semelhantes. E eu tenho que reconhecer semelhanças com problemas que eu já resolvi antes. Para quê? Para eu não ficar reinventando a roda. Se eu não conseguir reconhecer padrões, toda hora eu vou reinventar a roda, toda hora eu vou criar uma solução para algo que já existe, já foi solucionado. Então, esse é o segundo componente do pensamento computacional: reconhecimento de padrões. O terceiro componente é a abstração. A abstração, eu vou dar um spoiler aqui novamente, eu vou escrever aqui de vermelho. A abstração é a chave para o controle da complexidade de um problema. Pessoal, se você não consegue utilizar o raciocínio abstrato, não consegue criar abstrações para resolver um problema, você dificilmente vai conseguir resolver esse problema. A abstração é tão importante que agora, nesta aula, eu vou mais citar o que a abstração é, mas a gente vai ter a próxima aula, a parte 5, é específica sobre abstração. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, o que é abstração. De modo bem geral, por enquanto, a abstração é a capacidade de focar no que é essencial, escondendo ou ignorando os detalhes que não são importantes no momento, e também é a capacidade de generalizar soluções. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas os exemplos bobos às vezes servem que ficam gravados na nossa cabeça, né? Imagina o seguinte: você foi chamado para projetar uma caminha para um cachorro. Eu tenho uma cachorrinha aqui, a Mora, ela tem uma caminha. Então, esse é o seu problema. Você tem que projetar uma caminha para o cachorro. Olha só, se você ficar preocupado se essa cama vai ser adequada para a cor do cachorro, para a cor do olho do cachorro, para se o cachorro tem uma pata maior do que uma pata menor, se o rabo do cachorro é cortado ou se o rabo do cachorro é longo, se o pelo está longo ou se o pelo do cachorro está curto, se o cachorro tem pescoço grande ou se o cachorro tem pescoço pequeno, você não vai conseguir projetar essa caminha para o cachorro. Por quê? Porque você ficou tão focado em detalhes que são irrelevantes que você ficou perdido. A abstração é isso. Quando eu tenho ali um cachorro, o que eu preciso ali daquele cachorro para conseguir projetar uma solução, para conseguir projetar essa caminha? Pô, talvez o que me importe ali seja apenas o tamanho do cachorro. Porque se eu tenho um cachorro muito grande, eu preciso de uma cama maiorzinha. Se eu tenho um cachorro pinche, pequenininho, eu preciso de uma cama menor. Então, o que eu faço? Eu abstraio todos esses detalhes. A abstração é a capacidade de esconder detalhes, focar só no que é essencial. Então, se eu estou projetando uma caminha para cachorro, pouco importa a cor do cachorro, pouco importa o pelo do cachorro ou o tamanho do rabo do cachorro. Eu tenho que achar o que é importante naquela situação. E aí, a partir do momento que eu consigo achar o que é importante, eu consigo generalizar a minha solução. O que é generalizar a minha solução? Olha, eu criei um modelinho de cama que serve tanto para cachorro da raça Doberman, quanto para cachorro da raça Golden Retriever, quanto para cachorro da raça Husky. Serve para um monte de situações. Eu consegui generalizar a solução. A abstração, pessoal, é isso, é a capacidade que a gente tem de esquecer os detalhes que são desimportantes, os detalhes inúteis, os detalhes que não vão servir para nada naquele momento e focar só no que é importante. E depois que eu fiz essa abstração, eu consigo criar uma solução que seja genérica, que consiga servir para várias situações. O exemplo aqui serve para diversas raças de cachorro. Pessoal, a abstração é fundamental.
É por isso que a gente vai ter uma aula específica só para falar de abstração. Por enquanto, eu só gostaria que vocês ficassem com isso na cabeça. A abstração é a chave para o controle da complexidade e é a capacidade de esquecer os detalhes e focar no essencial e de generalizar soluções. Outro componente, pessoal, a representação de dados. A representação de dados é extremamente importante e a gente já estudou representação de dados, né? A parte 2 dessa unidade foi somente sobre representação de dados. E o que eu preciso quando eu estou trabalhando com um problema, utilizando esse pensamento computacional? Eu tenho que encontrar uma representação adequada para o problema e uma representação adequada para a solução, a entrada e a saída de um algoritmo. A gente já viu isso na parte 2. Se você ainda não está com isso muito claro, volta lá nos vídeos da parte 2 dessa unidade de fundamentos da computação e assiste de novo, porque é importante você ter esse conhecimento, ok? Depois, a gente tem que encontrar a melhor estrutura de dados. O que é encontrar uma estrutura de dados? Olha, agora que eu já achei uma maneira de representar o meu problema, como eu armazeno esses dados dentro do computador? Como que eu vou armazenar esses dados de uma forma que o algoritmo consiga processar esses dados? Atenção, já coloque uma coisa na cabeça desde aqui. Eu ainda não ensinei vocês a programar, não ensinei vocês a projetar algoritmo, mas já põe uma coisa na cabeça. Às vezes, é muito mais fácil eu achar uma representação melhor do que ficar tentando criar um algoritmo mais complexo para uma representação ruim. É muito melhor eu gastar tempo tentando achar uma representação adequada para criar um algoritmo mais simples. Se eu não gasto tempo na representação, se eu não invisto tempo pensando, olha, qual é a melhor maneira de representar essa foto aqui em binário, ou esse som? Eu estou criando um algoritmo para manipulação de som. Tá bom, como que eu represento esse som? Se eu não gastar tempo pensando numa representação adequada do som em binário, eu vou tentar ficar criando um monte de algoritmo gambiarra ali, porque a minha representação está ruim. É importante achar uma boa representação. Quando a gente troca uma representação ruim por uma representação melhor, os algoritmos tendem a ficar mais simples. Então, a representação é extremamente importante também no pensamento computacional. E, por último, a última grande parte do pensamento computacional é o pensamento algorítmico, né? É o quê? É a capacidade da gente criar um algoritmo, criar aquela receita passo a passo que indica como resolver um problema. Repara, eu tinha o meu problema gigantesco. Vamos voltar aqui, ó. Eu tinha o meu problema gigantesco. Aí eu fiz a decomposição, quebrei esse problema em partes menores, criei uma hierarquia de soluções com módulos que são regulares, são intercambiáveis, eu posso reusar, cada módulo tem uma funcionalidade específica, cada módulo tem uma interface bem definida para trabalhar junto com outros módulos. Eu achei aqui, eu reconheci padrões nessas interfaces, já sei como resolver, criei abstrações necessárias, criei representações de dados necessários e criei os algoritmos necessários para resolver o problema. Quando eu fiz isso daí, pessoal, eu estou chegando na solução. Isso é pensamento computacional. Agora, isso daí não desenvolve da noite para o dia, tá? É difícil. Por quê? Pensar de modo abstrato é difícil. Tudo que você fez no ensino médio até agora não foi trabalhar com pensamento abstrato, foi aplicar fórmula. Vá lá, claro, estou generalizando, um ou outro professor lá pode ter te forçado a pensar de modo mais abstrato, a pensar de modo mais criativo, mas essa não é a realidade da grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes a gente aprende a aplicar fórmula. Então, para a gente desenvolver esta capacidade de pensamento computacional aqui, leva tempo.
Por que que leva tempo, pessoal? Porque a gente tem que aprender lógica, a gente tem que aprender modelagem matemática, a gente tem que desenvolver a capacidade de pensar de modo abstrato, a gente tem que desenvolver a capacidade de representar e de organizar os dados. E tudo isso leva tempo. Tudo isso você vai aprender nos 4 anos aqui que você estiver fazendo esse curso de ciência da computação. Vale a pena, é importante, todo mundo consegue aprender. Alguns mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas todo mundo que está na ciência da computação consegue desenvolver esse pensamento computacional, principalmente a capacidade de abstração. Bom, em resumo, pessoal, o que é que a gente viu nesta aula, nessa parte 4? A gente viu o que é o pensamento computacional, que é o jeito que o cientista da computação pensa para resolver o quê? Problemas complexos. E o que é que o pensamento computacional consegue fazer para mim? Ele permite controlar a complexidade desses problemas. E como que ele faz isso? Quebrando o problema grande em partes menores, procurando padrões nesses problemas, problemas semelhantes, problemas que eu já resolvi, criando abstrações, ou seja, ignorando detalhes que não são importantes, focando somente no que é essencial, criando soluções generalizáveis, criando boas representações de dados e os algoritmos para a solução final. Bom, eu espero que você tenha compreendido o que é pensamento computacional. Agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora. A gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.